ao Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida e vamos ter juntos uma conversa que é direta e direita. Iniciaremos hoje no programa uma nova série, a série Entenda como funcionam as eleições em Portugal. O objetivo desta série é proporcionar uma compreensão sobre o sistema eleitoral português, explorar e explicar o funcionamento das eleições em Portugal, conversar sobre as perspectivas, as propostas políticas, dos partidos, através de entrevistas com cidadãos ativos na política, como é o caso da Mônica. E hoje, o primeiro episódio, então, nós vamos ter o tema sobre o sistema de governo português. A nossa convidada especial, então, é a Mônica Lopes. Além de empresária, ela é a presidente da associação mais recente que está sendo criada, que é a Associação Libera, uma instituição sem fins lucrativos que tem como fim principal a promoção e defesa da liberdade de expressão e de outros direitos fundamentais, que é o que estamos a fazer aqui, né? Nos expressando com liberdade, sem nenhuma limitação. Então não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, porque vamos ter vários episódios dessa série Entendam como funcionam as eleições em Portugal. Vamos então participar dessa conversa direita, Mônica? Vamos? Muito bem. Como sabes, eu estou aqui há 13 anos, né, e não entendo perfeitamente nem completamente como é que funciona o sistema de governo português. Eu acho que também os nossos telespectadores, os espectadores que estão aí do outro lado, muitos também não conhecem. Então essa é uma oportunidade de a gente poder conhecer um pouco mais como é que funciona, Mônica, o sistema de governo português. Portugal é uma república e o sistema de governo é um sistema semipresidencialista, ou seja, nós combinamos poderes do Presidente com os poderes do Parlamento. Posso dar dois exemplos, que é Portugal e França, são ambos com sistemas de governo semipresidencialistas e, no entanto, são muitíssimo diferentes. Ele é semipresidencialista porque o poder executivo é partilhado entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, só que pela evolução da política natural em Portugal, as alterações à Constituição e todas as que foram feitas foram sempre no sentido de retirar visibilidade e poder ao Presidente e transformar o nosso sistema semipresidencialista em quase um sistema parlamentar. E o contrário foi feito em França, em que reforçaram sempre os poderes do Presidente e diminuíram a força política do Parlamento. Mas ambos são sistemas semipresidencialistas, que é o que nós temos aqui em Portugal. Muito bem, então fala um pouquinho sobre isso, como é que são os poderes, são distribuídos, quais são os poderes que nós temos, não é, para poder a gente perceber como é que funciona de fato aqui. Nós temos basicamente sempre três poderes, antes que estejamos a falar de qualquer sociedade, há sempre três poderes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judicial. O Judicial é o mais fácil de entender, porque no fundo são os tribunais e o poder dos tribunais que têm a interpretar as leis e fazê-las cumprir. O poder legislativo é a nossa Assembleia da República. Nós temos a característica de ter uma Assembleia da República em que todos os deputados têm direito de iniciativa, ou seja, eu até posso ter um partido meu, que sou só eu, chego à Assembleia da República e eu sozinha consigo ter direito de iniciativa. Posso propor leis ou alteração de leis. Claro que depois aprová-las já são outros 500, mas há essa iniciativa. O Parlamento dá a iniciativa legislativa a todos os deputados no Parlamento. Depois temos aí sim o Poder Executivo, que ele está dividido entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro, conjuntamente, talham aquilo que são a lei e o sistema de governação, e eles partilham, um como chefe de Estado, outro como chefe de governo, e é dessa partilha que sai o nosso semipresidencialismo. Pois, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, qual é o papel do representante máximo, né, de cada poder desse, especialmente do presidente e do primeiro-ministro, né? Então, o que cabe a cada um, para que a gente possa compreender, não é? Porque às vezes nós vemos o presidente tirando fotos, pronto. Então, eu queria saber um pouquinho o que é que cabe, qual é o papel de cada um. O presidente tira fotos, até porque o presidente... É mais institucional, certo? Ou não? É e não, porque no fundo, se nós formos olhar, é a personagem que é eleita mais democraticamente no nosso país. Sim, não é? Muito bem. Por isso, é a única eleição, quando nós elegemos o Presidente, que nós escolhemos uma pessoa e não um partido. Ok, muito bom, muito bem colocado. Porque o Primeiro-Ministro é alguém que foi eleito através de uma eleição partidária, é o partido que tem o número de deputados e que indica o Primeiro-Ministro. O Presidente da República não, é mesmo
a democracia no seu máximo. Muito bem. Daí que é importante, ele não é nomeado por ninguém, ele é eleito diretamente por nós, o sufrágio é direto, é secreto e é universal por todos os portugueses com mais de 18 anos. E pronto, há um conjunto de condições, mas vamos dizer genericamente, todos os portugueses podem votar. O Presidente tem as funções de representar o país internacionalmente, ele é o chefe do Estado, ele é o chefe das Forças Armadas. Sim, muito bem. É ele que nomeia o Primeiro-Ministro, é ele que dá posse ao Governo, é ele que, em situações particulares, pode realmente dissolver a Assembleia, é o Presidente que marca eleições. As próprias eleições do Presidente estão definidas na Constituição, ou seja, nós tendemos a dar pouca relevância, se calhar porque às vezes alguns Presidentes dão uma imagem de si pouco relevante, mas tirando isso, ele é realmente o colorário máximo da democracia em Portugal. E o Primeiro-Ministro, então, qual é o papel exato O do Primeiro-Ministro, então, ele é indicado... Ele que governa, certo? Exatamente. Ele é indicado por um partido, o partido que tiver a maioria parlamentar, pode ser absoluta ou não. É o Presidente da República que concorda com essa indicação e que nomeia. É o chefe do governo, enquanto o Presidente da República era o chefe de Estado. Como chefe de governo também nos representa internacionalmente. Ele preside o Conselho de Ministros, porque é da responsabilidade dele promover as políticas públicas, implementar ou propor novas leis à Assembleia da República, que é ela que vai atuar. Mas, embora ele tenha na parte dele a iniciativa de promover novas políticas públicas e de novas leis, que têm que ser aprovadas, não pode fazer isso sozinho, porque o Presidente da República tem que as promulgar. Se ele não concordar, veta. Se ele tiver dúvidas, envia para o Constitucional. E é desta partilha que nasce um equilíbrio e foi com essa ideia que no pós-25 de Abril nós assumimos um governo semipresidencialista. Foi procurar equilíbrios. Recentemente nós tivemos o desejo de fazer um referendo em relação à imigração, né? Para sabemos como é que está a situação em Portugal atualmente. Então, quem é que define, quem é que promulga, quem é que faz com que as pessoas possam ser ouvidas? Fala um pouquinho sobre o que é o referendo e quem é que vai definir se pode ou não pode fazer, etc. Isso. O referendo é um instrumento importantíssimo. Se nós formos perguntar aos portugueses, eu acho que a larga maioria dos portugueses entende que há assuntos que eles não deveriam entregar e sermos nós próprios a dizer se sim ou se não, a dizermos se queremos ir para ali ou queremos ir para lá. Esta democracia direta agrada à grande maioria dos portugueses, porque já foram feitos alguns estudos nesse sentido. Quantos referendos já tivemos aqui em Portugal? Muitíssimos poucos, eu não consigo dizer. Tivemos o do aborto, tivemos o da regionalização, tivemos poucos. E porquê é que temos poucos? Sim. Nós temos poucos porque nós temos um sistema de referendos legalmente muito estrito, com muitas regras. É muitíssimo difícil. Aliás, quando se falou agora do referendo sobre a imigração, o que toda a gente dizia, não deixa de não ser verdade, é qual seria a pergunta? Sim. A pergunta... que não pode ser tendenciosa, né? Não pode... E não pode ser demasiado complexa, não pode ser demasiado simples, necessita do apoio da Assembleia da República, por isso vai necessitar de um conjunto de partidos que concordem que aquela é a pergunta certa. Certo. Isso é complicado. O que aconteceu sempre é que chegámos ao fim, tínhamos uma ideia maravilhosa sobre o que é que íamos perguntar aos portugueses. Nessa ideia maravilhosa, se calhar, tínhamos uma data de tendências, uns gostavam, outros não, outros queriam mais isto, outros queriam menos aquilo, mas no fim a pergunta é muito vaga. Não só a pergunta é muito vaga, vai chegarmos ao fim e não vamos ter uma resposta efetiva. Por exemplo, quando nós falámos do referendo ao aborto, deverias ter estado naquele referendo, não era só se nós éramos a favor ou não. Sim. Era se nós éramos a favor da alteração daquilo que já existia, porque já existia um conjunto de leis que regulavam o aborto. Por isso, quando a pergunta sim ou não, para se somos a favor, é uma, mas a pergunta sim ou não, para se somos a favor da alteração do que está, é outra. Pois. Além de mais, dizermos só se somos a favor é muito pouco, mas somos a favor de quê? Do aborto no dia seguinte, na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta? Ou seja,
para realmente valer a pena o investimento que se tem num referendo, ele devia ser muitíssimo mais objetivo e nós poderíamos aferir a opinião dos portugueses. Então, quem trabalha na pergunta é a Assembleia. É a Assembleia. E quem define, então, se vai haver ou não é o presidente, é isso? Exatamente. É? E depois tem um outro problema. Os referendos, para serem vinculativos em Portugal, têm que ter uma votação acima dos 50%, ou seja, 50% da população tem que se manifestar. E há essa adesão? Não há. Os referendos portugueses normalmente não são vinculativos e não são vinculativos porque é muito fácil. Se eu for do não, vamos imaginar que nós temos uma sondagem que diz que está 51% para o sim, 49% para o não, mas há uma margem de abstenção de 40%. Eu, como não, basta aliar-me aos que não vão votar para já ganharmos. Sim. Por isso, mesmo que ganhe o sim, ele não vai ser vinculativo. Ou seja, todo o sistema de referendo em Portugal foi feito para não funcionar. Por isso, é uma opção partidária, nós fomos sinceros, é uma opção partidária. Quem fez as regras foram os partidos políticos, principalmente os partidos políticos tradicionais, aqueles que assumiram a democracia no pós-25 de Abril, e eles não concordam com uma democracia direta. Aliás, basta abrirmos a televisão e quantas vezes já ouvimos dizer aqueles que são do partido A, B ou C, isto é indiferente, mas todos eles concordam que o português não tem conhecimento, não tem capacidades e não tem uma elasticidade intelectual suficiente para decidir a política. E eles sim, elite governativa, sim, estudaram mais, viveram mais, têm mais conhecimento e eles devem decidir por nós. Eu acho que isto é sempre um atestado de burrice a nós. Eu sou muitíssimo a favor de uma democracia mais participativa, não temos que estar todos a decidir tudo, mas se calhar temos que decidir mais coisas. E o sistema político tem que arranjar soluções para as nossas necessidades e para os nossos anseios. Muito bem, Mônica. Olha aí, nós aprendemos um bocado hoje, não é? Um bocadinho, como aqui diz, não é? Sobre o sistema de governo português, falamos um pouquinho sobre o referendo. Então, esse nosso primeiro episódio é exatamente para esclarecer. Mas se você tem alguma dúvida, põe lá nos comentários suas dúvidas, você quer também contribuir com alguma informação. Eu acho que esse momento é de interação também com nossos espectadores. Hoje nós tivemos esse episódio, não é? Até porque eu não sou especialista. Sim, não é? mas é uma cidadã. Sou apenas interessada. Isso. Por isso admito que possa ter feito aqui algumas incorreções. Se alguém quiser escrever alguma coisa, contribuir, até para eu também aprender, estejam à vontade e será um gosto ler os vossos comentários. Mas esse espaço aí é exatamente isso. É para a gente poder interagir, conversar um pouquinho sobre política, dar as nossas opiniões, diferentes visões. Então esse é o espaço para isso. Essa nossa primeira série chama-se Entenda como funcionam as eleições em Portugal. E hoje falamos um pouquinho sobre o sistema de governo português e vamos estar no próximo episódio, que é o episódio 2, falando sobre os partidos políticos. Aguardem! E nós vamos convidar o Jerônimo para tratar sobre esse tema, o Jerônimo Fernandes, que já se apresentou no episódio anterior, para falarmos sobre os partidos políticos. Vai ser um bom episódio. Não esqueça novamente de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações quando tiver um novo episódio. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada, Mônica, pelas informações. E vamos até o próximo episódio. Até lá! Até lá!